prostremos. Deus está conosco, tudo em nós se cale. Deus a nossas almas fale. Quem ouvir ou sentir, baixe os olhos crente, vinde ao Pai clemente. Assim nos acolhe a palavra de Deus nesta manhã, dia em que nos lembramos do batismo do nosso Senhor. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Um bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos. Como é bom poder nos reunir nesse domingo de manhã em comunidade, ouvir a sua palavra e também receber o seu sacramento. A comunidade pode tomar assento. Assim vamos iniciar também cantando o nosso primeiro hino, em nome do Pai. As crianças também, que quiserem, tem um desenho hoje exatamente sobre o batismo de Jesus, lá nos fundos. Então, quem quiser fazer a sua pintura depois, durante especialmente o momento da pregação. Então, com alegria e reverência a Deus, cantemos esse hino. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, a Deus dizer, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor. Assim nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Feche seus olhos e queremos ter agora um momento de oração. Deus eterno e fiel, no batismo de Jesus, teu Filho amado, tu rasgaste os céus e te aproximaste da humanidade. Hoje, reunidos aqui em teu nome, lembramos que também nós fomos alcançados por tua graça e tua misericórdia, marcados pela tua promessa e sempre de novo agraciados pela tua palavra. Recebe-nos neste culto, renova-nos pela tua presença e prepara-nos para ouvir a tua palavra, e especialmente para participar da mesa da comunhão, onde Cristo mesmo se doa a cada um de nós. Por Ele, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. Convido a comunidade a acompanhar o texto bíblico do Evangelho, Mateus capítulo 3, os versículos 13 a 17, na página 5 do Novo Testamento, na Bíblia da Igreja. Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Assim está escrito então no Evangelho: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça.
Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra do Senhor. Vamos cantar o hino Deus Sempre Me Ama, nos preparando também para a mensagem desta manhã. Deus sempre me ama, com amor me chama e assim me inflama do mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive do amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Leitura para a pregação de hoje do Salmo número 29. Livro dos Salmos, Salmo número 29. Antigo Testamento, na Bíblia da a página na Bíblia da Igreja é página 506 do Antigo Testamento. Assim diz o salmista: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz: glória. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força a seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Vivemos num mundo cheio de vozes. Vozes de medo,
vozes de acusação, vozes de cobrança, vozes que prometem segurança, mas produzem ansiedade. O Salmo de hoje nos pergunta: qual a voz que governa a nossa vida? Qual a voz que tem governado a tua vida, o teu dia? A quem você tem ouvido? Qual a voz que dá o direcionamento para as tuas decisões, para a tua consciência? O texto do Salmo diz que a voz poderosa de Deus quer governar a cada um de nós. E esta voz poderosa, ela tem domínio sobre tudo. Domínio sobre as águas, ela domina sobre o caos, ela domina sobre a morte. A voz de Deus, ela é poderosa. Na época em que o Salmo surgiu no seu contexto vivencial, as pessoas tinham muito medo dos trovões, das tempestades. Poderíamos até dizer, hoje aqui, dos furacões, das enchentes. Tudo isso assustava as pessoas e deixavam elas fragilizadas. E em meio a esse contexto de medo, surge esse salmo dizendo: não é a voz do trovão, do relâmpago, do furacão que deve nos assustar. Porque nós temos a voz do Senhor que é poderosa. Ela que deve ser a que nos guia. Nada escapa ao senhorio de Deus. Diante da sua voz, tudo treme. Porque foi por meio da sua voz que tudo foi criado, como diz lá no livro de Gênesis. Este salmo hoje quer fazer nós refletir sobre as vozes que chegam aos nossos ouvidos. Por 7 vezes, aqui nestes 11 versículos, é mencionada a voz do Senhor. A voz do Senhor é sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor faz a corça dar cria. Ou seja, é repetido de forma poética esta ênfase, o que a voz de Deus é capaz de fazer. O contexto vivencial desse salmo traz diferentes mensagens para aquele povo que assim o proferia esse salmo no seu tempo e que faz com que nós também o busquemos um sentido para nós hoje. Deus governa sobre tudo, sobre o caos, sobre as águas, sobre a criação. Isso tem um sentido teológico. O mundo não está aí por acaso. Mas esse mundo tem um governante, que é o Deus que tudo criou. O Salmo declara que esse Deus que governa, Ele é eterno. Ele não governa só por 4 anos, ou por 8, ou por 10, ou por 30, ou por 40, ou por 100. O governo de Deus é eterno, é para sempre, não tem fim. Esse Salmo que dá ênfase à voz de Deus, ela lembra o povo da importância de glorificar a voz de Deus. Convida a comunidade terrena e celestial a louvar a Deus por sua voz. Dai glória a Deus, tributai ao Senhor, glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Este início do salmo é um convite para adorar a voz de Deus, esta voz que tudo governa.
Esta voz de Deus, no contexto do Salmo e também para nós, tem um sentido consolador. O povo, em meio ao medo, à instabilidade, é lembrado, é ensinado que a voz de Deus, ela é poderosa e é uma voz benigna. É uma voz que busca o bem das pessoas. Não é para ser temida, mas é uma voz que quer ser ouvida. Reafirmar que Deus domina sobre as tempestades e também lembrar que esse mesmo Deus que domina sobre tudo é o Deus que traz a paz. Como diz o versículo 11: o Senhor abençoa com paz o seu povo. Sozinhos diante da voz de Deus, talvez fiquemos assustados, mas a voz de Deus nos convida a estarmos juntos. Por isso estamos em comunidade. Ele quer falar com o seu povo, e em meio à comunidade não precisamos temer este Deus. Ele é um Deus que fala, mostra a nossa pequenez e o nosso pecado. Talvez isso nos assuste, mas quando estamos junto de outros pequenos e outros pecadores, então somos lembrados que esta voz de Deus, ela é misericordiosa. Esta voz de Deus, neste dia em que a comunidade cristã lembra o batismo de Jesus, esta voz de Deus revela quem é esse Deus entre nós, porque ela revela quem é Jesus Cristo. No batismo de Jesus, quando ele entra nas águas, ele recebe o Espírito Santo, e ali vem a voz de Deus. Ouvimos na leitura bíblica, a voz de Deus vem e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus recebe o Espírito, recebe a voz de Deus, e a partir dali ele faz o seu ministério. Deus já estava agindo na vida de Jesus bem antes dele ser batizado. Já no seu nascimento ele estava agindo, mas no batismo ele recebe o Espírito e recebe a voz de Deus. E a partir desse momento, Jesus reage a essa voz, fazendo o seu ministério. Ele vai anunciar o Evangelho, vai curar os doentes, vai chamar o povo ao arrependimento. O batismo que Jesus recebe o compromete com este Deus, porque a partir do momento que ele recebe a voz e o Espírito de Deus, ele está revestido deste Deus, e ele não pode mais ser indiferente. O batismo de Jesus nos lembra que o juízo de Deus que estava destinado para cair sobre nós, agora não cai mais sobre cada um de nós, mas cai sobre Jesus, o Filho amado de Deus, o qual carregou todo o pecado. E este Jesus, que nos defende agora diante de Deus, nos convida a nos unirmos com Ele. E aquele que assim estiver unido com Ele, esse recebe a sua proteção. Em Cristo, a voz de Deus se torna para nós uma palavra de graça, uma palavra de perdão, uma palavra de misericórdia, que nos chama à comunhão com Jesus Cristo. Aqueles que aqui vivem nesta comunhão podem ter a certeza da sua proteção. E quem está nesta comunhão vive as consequências desta comunhão. Por isso, também pessoas que recebem o Espírito, que recebem a voz de Deus ao longo da vida, buscam pelo batismo, porque querem se revestir plenamente deste Cristo que nos chama à comunhão com Deus. Estas pessoas que buscam pelo batismo procuram viver este batismo na comunhão e também na orientação da voz de Deus. Foi assim que surgiu o batismo de crianças nas comunidades cristãs. O batismo de criança
não estava presente nos primórdios. Era o batismo daquelas pessoas que respondiam à palavra e pediam para ser batizado. Mas estas pessoas, na vivência da sua fé, na comunidade, elas passaram a ser perseguidas, passaram a ser mortas. E também os seus filhos que não eram batizados, e outras pessoas de sua casa que não eram batizadas, também eram mortas por causa da fé daqueles que haviam abraçado a causa de Cristo. E assim, a partir dali, então, cristãos passam a dizer: bem, se vamos morrer por causa de Cristo, queremos também que as nossas crianças sejam batizadas. Batismo, nesse sentido, ele surge dentro de um contexto de vida de fé. Não é bem o contexto que nós vivemos hoje. Hoje nós precisamos ainda chamar a comunidade à responsabilidade do seu batismo. A igreja teve há poucos anos o tema do batismo, lembrando a comunidade que ser batizado em nome de Deus, ser revestido sobre a voz de Deus, isto gera um compromisso. Não é uma obra ao acaso. Ela precisa ser vivida com responsabilidade. E a comunidade tem essa responsabilidade para com todas as pessoas. É a comunidade que deve chamar aqueles que ainda não foram batizados. É a comunidade que tem a missão de educar, de ensinar as pessoas o caminho da fé, para que elas recebam o batismo e vivam o seu batismo. De forma especial, o nosso texto aqui hoje termina dizendo que esta voz de Deus que nos chama, que nos compromete, que quer nos transformar, porque onde a voz de Deus está atuante, há transformação. Essa voz de Deus, ela quer nos trazer a paz. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo. O nosso Deus é um Deus também que quer nos abençoar com paz. Paz não é ausência de tempestade, mas é confiança em meio às situações de medo, em meio às tempestades da vida. Paz é saber que a voz que governa o mundo é a voz daquele que é o dono do mundo. Isso é ter paz. A palavra final aqui da comunidade, para a comunidade, a partir desse salmo, é que somos lembrados por este salmo, que a voz de Deus continua ecoando entre nós. Ela continua chamando pessoas através da proclamação do Evangelho. Ela continua chamando pessoas através do batismo. Ela continua chamando pessoas através da ceia, para que pessoas se arrependam e se voltem para Deus e se deixem guiar pela voz de Deus e não pelas vozes do mundo. A voz de Deus continua ecoando entre nós e dizendo: tu és meu, não temas. Estamos iniciando um novo ano. Estamos no mês de janeiro. Provavelmente também teremos muitas tempestades. Teremos muitas vozes nos ameaçando, criando ansiedade, criando insegurança. Mas temos aqui, na palavra de Deus, uma voz que diz: não temas, tu és meu. Eu quero guiar a tua vida. Que nós, neste novo ano, nos deixemos guiar pela voz de Deus. Amém. Amém. Vamos então reagir a essa palavra que ouvimos, cantando o hino. Esse hino é um hino para o ano novo, né? Que Jesus seja o lema, a estrela que nos guia nesse ano. 3 estrofes então desse hino. Ano novo, só Jesus seja o lema que nos guia. O seu nome seja luz que nos dá
com ardor a palavra de Jesus reine sempre em nosso meio, brilhe sempre a clara luz que com Cristo ao mundo veio, transformando o coração em santuário de oração. Desejamos só trilhar com Jesus a nossa estrada. Se essa estrela nos guiar, nossa vida é bem guardada. O seu brilho sem igual traz-nos bênçãos celestial. Eu convido para vir aqui à frente a Beatriz Padilha Muchinski, seu pai Evandro Augusto Muchinski Câmara e sua mãe Josiele Aparecida Padilha Muchinski. Pode ficar de frente para a comunidade. Prezada comunidade, nós agora queremos iniciar um momento de apresentação e bênção da Beatriz Padilha Muchinski. A Beatriz que nasceu no dia 9 de julho de 2024 em Berlim, na Alemanha. Nesses últimos meses, os pais fizeram contato comigo, dizendo que estariam aqui no Brasil. Sua família é aqui do Brasil, mora aqui na nossa vizinhança, e ela fez contato dizendo: olha, aqui nós conhecemos a igreja luterana na Alemanha, e nós gostaríamos que talvez a nossa filha seguisse pelo caminho da fé evangélica. E por isso nós vamos estar no Brasil e talvez nós pudéssemos batizar a nossa filha na comunidade Bom Pastor. Aí eu disse: pois é, só que a comunidade, na sua responsabilidade, só faz o batismo de crianças onde os pais são da comunidade. E isso então surgiu um entrave entre nós. Aí continuamos conversando, e eu disse: olha, mas a comunidade tem a possibilidade de fazer a apresentação da criança, e vocês como pais tem tempo para decidir se vocês querem se tornar também evangélicos luteranos e assim depois pedir pelo batismo da vossa filha, ou simplesmente deixar que ela siga o caminho dela e mais adiante ela peça pelo seu próprio batismo. É assim que a igreja procede nesses casos. Assim nós explicamos aos pais e assim eles decidiram então para fazer a apresentação e bênção da Beatriz aqui na comunidade, o que muito nos alegra, tá? E por isso essa comunidade também, a partir de hoje, tem esse compromisso de lembrar que tem pessoas que precisam ainda ser alcançadas pela voz de Deus. Nós vivemos num mundo onde somos chamados a viver a nossa fé com liberdade, nada forçado. E a igreja luterana, pela graça de Deus, ela nos permite um caminho de liberdade, como é o que nós aqui estamos exercendo. Também, em conversa com os pais, pedimos que eles escolhessem 2 amigos de oração para a Beatriz, e assim eles chamaram o Emanuel Medeiros e a Josiane Padilha. Eu peço que eles venham até aqui à frente. Emanuel e Josiane, a gente pede que também em nome dessa comunidade vocês estejam orando, colocando a pequena Beatriz em oração diante de Deus, lembrando
para que Deus, em sua misericórdia, conduza os caminhos dela, também sempre de novo, coloque pessoas que possam fazer com que ela ouça a voz de Deus na sua trajetória. Para que vocês possam fazer isso, também não deixem de buscar e ouvir a voz de Deus, porque só assim vocês saberão também identificar quando Deus está falando e quando não. Pergunto aos familiares, mais alguém quer acompanhar esse momento aqui na frente? Quer? Eu peço que os pais se voltem aqui para voltar, também os amigos de oração, os pais, todos juntos. Convido a comunidade a colocar-se em pé e eu convido para termos aqui um momento de oração. Deus eterno e misericordioso, Criador e preservador da vida, nós te damos graças por Beatriz Padilha Muchinski, vida que hoje é apresentada diante de Ti e acolhida pela comunidade Bom Pastor. Concede que ela cresça em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti e das pessoas. Guarda-o em Teu cuidado. Conduza os seus passos no caminho da vida. Diante desta comunidade e em nome desta comunidade e dos seus pais, misericordioso Deus, pedimos pela vida de Beatriz Padilha Muchinski. Dá a ela, Senhor, fé viva e amor perseverante, bem como a cada um de nós. Dá-nos, Senhor, que possamos acompanhá-la com responsabilidade, orando por ela, ensinando o caminho do Evangelho e testemunhando em palavras e ações a graça que recebemos em Cristo Jesus. Isto nós te pedimos. Amém. Peço que a comunidade também estenda a sua mão. Vamos agora abençoar a Beatriz Padilha Muchinski. Beatriz Padilha Muchinski, antes mesmo de poderes compreender e confessar a fé, nós confessamos juntos com esta comunidade que Jesus Cristo viveu, sofreu e morreu, e ressuscitou também por ti. Nele estás envolvida pela promessa da salvação e pela esperança da vida nova. Tudo isso aconteceu também em teu favor, Beatriz Padilha Muchinski. Ainda que tu não saibas, a graça de Deus te precede, te sustenta agora e te acompanhará por toda a vida. Confiamos que chegará um dia em que tu mesmo, Beatriz, confessarás a fé, dizendo: bem antes mesmo de eu nascer, tu para mim nasceste, e mesmo sem te conhecer, a mim já escolheste. Muito antes de formar-me a mim, Senhor, um jeito tu achaste, sim, de seres meu de todo. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te guarde e te acompanhe. Amém. Prezada comunidade, recebemos aqui Beatriz Padilha Muchinski. Pedimos, orem por ela, cuidem dela e se alegrem por ela. Ela também está sendo chamada a fazer parte do povo de Deus e que no momento oportuno a voz de Deus ecoe sobre o teu coração, Beatriz. Recebemos ela com uma salva de palmas aqui entre nós. Lembrando que somos chamados a viver como corpo de Cristo. E mesmo vocês lá em Berlim estão unidos conosco também pela fé que temos, que vocês que foram batizados, e nesse momento pela bênção de Deus que agora acompanha também a pequena Beatriz. Entrego a vocês, pais, uma pequena Bíblia para vocês contarem histórias para a Beatriz.
Bíblia Crescendo com Jesus. Parabéns pela decisão de vocês, que agiram com responsabilidade e continuem contando conosco para as decisões futuras de vocês. Que a paz de Cristo acompanhe. E agora eu peço que a comunidade abençoe toda essa família, para que também eles vão na paz do Senhor. Que o Deus de misericórdia, o Deus da paz, venha sobre vocês, guarde vocês e oriente vocês nas decisões futuras da caminhada de fé. Amém. Amém. Vão em paz. A comunidade pode tomar assento. E também pensando nesse momento, né, que a Beatriz, aqui ela tem lugar, então vamos cantar 3 estrofes do hino. Aqui você tem lugar, também já nos preparando para a ceia do Senhor. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Acho que deu um errinho ali, né? Mas deu para cantar igual. Queremos nos preparar agora para receber a ceia do Senhor. Convido a comunidade a colocar-se em pé. Vou deixar um instante em silêncio. Cada um pode também refletir sobre a sua vida. Aqui ninguém é santo, é perfeito. Santo e perfeito só o nosso Senhor. Por isso nós podemos nos achegar a Ele, porque Ele quer nos perdoar, nos purificar das nossas injustiças, dos nossos pecados. Deixa um momento em silêncio, onde você pode refletir sobre a sua vida, sobre os teus pecados, e depois em conjunto queremos confessar. Deus misericordioso, no batismo de Jesus, tu declaraste amor por nós. Mas muitas vezes vivemos como se essa palavra não fosse para nós. Esquecemos a nossa identidade de filhos e filhas tuas. Nos afastamos do caminho, endurecemos o coração. Te pedimos hoje que vamos participar da comunhão. Lava-nos com tua graça. Renova em nós o dom do Espírito e prepara-nos para o verdadeiro encontro contigo, onde Cristo vai viver eternamente conosco. Ouve-nos, Senhor, quando assim juntos nós oramos, como tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A ceia do Senhor é para todas as pessoas que querem ter comunhão com Jesus Cristo. Cada pessoa deve saber de si. Se quer ter comunhão com Jesus Cristo, se quer viver nos seus caminhos, se quer andar segundo a sua palavra. Para essas pessoas está a ceia do Senhor. Todos aqueles que foram batizados e querem seguir a Jesus Cristo são chamados a participar. Mas se alguém de repente pensa, eu não estou preparado, eu preciso confessar, eu preciso antes
preparar os meus caminhos. Então a pessoa na livre vontade pode também esperar no banco e participar em algum outro momento. Como o pastor falou, na fé ninguém deve ser forçado. As pessoas devem ir livre e espontaneamente à comunhão de Jesus Cristo. Vamos nos preparar cantando Ó Jesus, Cordeiro de Deus. Você que nos acompanhou de casa, que você possa ficar também sob a bênção e o cuidado de Deus. E até o nosso próximo encontro, no próximo sábado, na live. Amém.